esta medida de hoje é um ensaio para que ele seja preso no mês que vem. Claro. É um balão. Se não acontecer nada, aí a gente já fez um balão de ensaio, viu que não vai acontecer nada e a gente faz o que a gente quer. E eu acrescentaria uma humilhação suprema. Agora, professor Suano, a gente sempre fica falando aqui, né? Porque até ontem as pessoas mandavam no chat assim, mas agora, a depender das razões finais do CID, ele pode escancarar tudo. Aí eu falei uma frase da semana que é o seguinte, meu amigo, se você está preocupado com a sua masculinidade, falando que, agora pode ser que o talo não entre. Você está muito enganado, porque já entrou a fimose, já entrou a cabeça, já entrou a base. Se você está preocupado, não, agora o talo não vai entrar. Esquece, já foi, acabou. E a gente ficava aqui se perguntando também, será que Bolsonaro vai preso? É a pergunta que a gente mais ouve na rua, perceba. O que vai acontecer? Será que ele vai preso? No meu ponto de vista, professor, não sei o senhor, para mim, esta medida de hoje é um ensaio para que ele seja preso no mês que vem. Claro. É um balão. Se não acontecer nada, aí a gente já fez um balão de ensaio, viu que não vai acontecer nada e a gente faz o que a gente quer. Tu foste no ponto que é o que eu gostaria de falar. Eu vou explicar de uma maneira, tentar fazer de uma forma bem rápida, mas quando você falou dos 14 mil dólares, me lembrou aquele meme daquela garotinha lourinha, que ela estava cansada de agora pegarei meus R$2, vou viajar para o mundo. Ou seja, quase o mesmo meme. O Bolsonaro, 14 mil dólares, ele ia viajar para o mundo, para escapar do que quer que seja. Esse aqui é meme daquela das tia que manda bom dia no WhatsApp. Não, só isso aí. Do Zap, igual eu. Não é tia do Zap, não. Isso aí ficou famoso. É aquela uma lourinha que tem o dedinho travado. Sim, todo mundo sai que não. Muito famoso. Mas tudo bem, vamos continuar. Primeira coisa foi essa questão aí, me veio em mente esse meme. É o absurdo do absurdo do absurdo você fazer uma comparação com os 14 mil dólares, porque eles tiveram a cara de pau de inocentar, ou pelo menos fazer de conta que não aconteceu, de um indivíduo que foi encontrado com 54 milhões de reais no seu apartamento. E isso parece que todo mundo esqueceu. Essa é a grande angústia que a gente tem, quando a gente vê que realmente já está definido, já está configurado, até mesmo quando o Alexandre de Moraes disse, eu vou retroceder na questão do IOF para garantir a segurança jurídica. Ele assumiu que não tem segurança jurídica porque suas decisões não são jurídicas. Ele vir para corrigir a bobagem que foi feita, ele apenas demonstra que ele não está preocupado com a jurisdição. O problema é, eu vou recuar para garantir a segurança jurídica ou alguma coisa que pode bater nele. Porque aquelas peças que fazem parte da máquina também estão ficando incomodados com tanto absurdo e tanta nulidade dos seus procedimentos. E aí a gente vê esses pontos. É interessante, eu lembro sempre que você falava a respeito da notabilidade, do saber jurídico dessas personagens. Eu sempre disse isso não basta, porque a gente mau caráter que também tem muito conhecimento, isso é uma espécie de platonismo. Se você conhece o bem, se você tem muito conhecimento, você tende ao bem. Antigamente se falava em reputação ilibada, né? Uma reputação para mim é quem pede puta duas vezes hoje no Brasil. Isso aí, basicamente isso. Quando você comentava isso, e hoje eu entendo que a questão da notabilidade, ela é essencial até mesmo para o cara não ir além dos absurdos, não é nem por causa do bom caratismo suposto, porque eu não acredito que o indivíduo, por ser culto ou por ter erudição, ele tenha a capacidade de ser bom, ele automaticamente se torna bom caráter. Não. É apenas para pelo menos ele pensar as estratégias adequadas que possam pelo menos dizer para a máquina, porque ele está brigando com todo mundo, ele não está botando a máquina para sobreviver, ele está colocando a máquina sob holofote. Quando o Gustavo falou aqui, olha, nós vamos verificar quem são os nomes dos jogadores da seleção. Ninguém sabe, eu não sei. E olha que eu gosto de futebol, eu acompanho de futebol, tá? Ninguém sabe, mas sabe o nome de todos os ministros do Supremo, significa que a máquina está sob holofote. E quando você começa a puxar fio, você vê que essa máquina é controlada por alguém. Esses indivíduos que estão aí, retirando o André Mendonça, se comportam como os bobos da corte dessa máquina, porque eles são aqueles caras que ficam pulando, saltitando para um lado e para o outro.
Porque a máquina, então talvez alguém da máquina esteja começando a dar sinais para ele de que ele pode ser abandonado. Não quer dizer que ele será punido. Eu não acredito em punição, não mais para nenhum desses senhores, porque não tem como. E aí, eu sempre falava o seguinte, há um dado que complementaria esse problema do notável saber jurídico, que é o dado psicológico que deveria ser verificado naqueles que vão assumir um cargo de ministro. Supostamente são juízes, mas você não precisa ter juízes para estar lá. Então teria que ter um acompanhamento psicológico, até para verificar, mesmo que seja uma forma subjetiva, quem tem realmente vocação para ocupar o cargo. Aí você coloca um promotor para ser juiz, qual é a principal característica psicológica, comportamental de um promotor? Não desistir nunca e vai até o final. Sempre ele cair para porrada, sempre cair para porrada, sempre cair para porrada. Ou seja, ele não consegue entender que o seu papel é ter equilíbrio e evitar a briga. Como é que você evita a briga? Segue a lei e coloca as partes para conversar, apresentando de uma forma transparente tudo aquilo que está sendo apresentado, para que a justiça se imponha mediante a imposição da lei também. Mas ele não tem esse perfil. Esse que é o problema. Aí você encontra um cara nisso desde o primeiro momento, e não é agora, não foi desse ano nem do ano passado, que quando começaram esses problemas, eu dizia, ele dobrará a aposta, porque a estrutura não permite que ele pare no meio do caminho. E tanto é verdade que ele recuou, mas ele não pediu desculpa pelo abuso que ele cometeu em relação ao IOF. A estrutura não permite mais. No STF, eles também não podem mais permitir um recuo. Qual seria o pedir o recuo? Em praça pública e pedir desculpa, dizendo, nós não temos capacidade, não somos juristas de verdade, nós não estamos fazendo nada certo, só cometemos abusos de poder, abuso de autoridade. Ora, não é possível. O que eles fazem ao dizer isso? Por favor, me perdoem, agora eu quero ir para uma aposentadoria idílica? Era o que restaria? Ninguém vai perdoá-los. Por isso é que eles não podem recuar. Aí nós tivemos uma ação que veio agora, como Sua Excelência o Presidente Jair Messias Bolsonaro falou, é uma suprema humilhação, porque o objetivo deles é humilhar o Bolsonaro ao ponto de retirar do Bolsonaro a característica de ser liderança. São duas lideranças que a gente pode ter no Brasil. Uma delas é a capacidade de articulação política. Você tem vários. Agora tem uma outra que é aquela necessária para você lidar com o povo, que é a capacidade de mobilização. Ninguém é mais mobilizador no Brasil do que o Bolsonaro. Qual é a condição que coloca? Humilhar o Bolsonaro de uma maneira tal que ele perca a característica de uma liderança que não vai desistir, porque o que caracteriza o líder não é saber de tudo, é não desistir nunca. O problema todo é que eles querem fazer o balão de ensaio, como você colocou, é o balão de ensaio mesmo. Faz o balão de ensaio, não é para ver se primeiro para ver se o Bolsonaro vai arregar. Porque se ele arrega, toda a direita começa a ficar preocupada. Mas mais importante que isso é colocar o dedo na cara dessa nossa elite altamente covarde. E exatamente este é o ponto. Se nós recuarmos, e aí é o problema. O brasileiro tem como característica, e isso me entristece, de ser muito resignado. O que é a resignação? Se submeter à vontade de outrem, se acostuma. Aí não, assim vai, dentro das 4 linhas, amanhã vai mudar, mas não tem mais 4 linhas. Nós não estamos vivendo mais sob linha nenhuma, porque não tem apenas a vontade de poder daqueles indivíduos que estão lá. Quando o Gustavo falou da dominação carismática e legal, nós não temos mais dominação legal. O pior de tudo é que nós não temos mais a dominação pela tradição. Porque aquelas lideranças que tradicionalmente olhavam para o Brasil e vão pelo menos manter as coisas funcionando, eles já se encagaçaram. E é aí que está o problema. Porque a dominação carismática, só 2 tinham. Lula e o Bolsonaro. Qual foi o problema do Lula? Ele não tem mais dominação carismática, foi perfeito. Ele deixou de ser povo. Mas foi perfeito quando o Seger falou, ele disse assim, é um cara que fala errado para pessoas que falam errado. Por que isso é tão importante? Porque ele é falso. Ele fala certo nas reuniões privadas, ele fala certo com os amigos, ele fala porque ele quer iludir aquele cara que não sabe. Tá aí, é um cara que nos representa, ele é que nem nós. É um mentiroso, só que quando você olha isso e diz, a dominação carismática do Lula foi para onde? Ele não tem mais, ele é uma farsa. Mas o Bolsonaro tem. O Bolsonaro chora de verdade na televisão, o Bolsonaro come de verdade pizza segurando com as mãos no meio da rua, porque é assim que o americano come. O Bolsonaro, quando ia para as reuniões, ele conversava com os garçons, todo mundo ficava chocado. Que coisa baixa. Não, não é baixa, é coisa de um cara simples, que não precisa do seu cargo para humilhar e se sentir superior a ninguém. Ele comia na cozinha quando ele estava no palácio, e tem o Lula fala, a direita não gosta de ver pobre no aeroporto. O Bolsonaro, ele vai no aeroporto.
Ele pega a fila no aeroporto, o Lula só anda de private jet. Você quer ver uma coisa? Eu já encerro, de verdade, tá? Isso lembra essa simplicidade do Bolsonaro, guardadas as devidas proporções, que certa vez eu fui fazer uma reunião com um príncipe que se tornou um grande amigo, e aí eu perguntei para ele não, para o cara que estava intermediando, como eu devo chamá-lo? Alteza, príncipe? Aí ele conversou com o príncipe, falou, eu não preciso que ninguém me lembre o que eu sou. Me chame pelo primeiro nome, porque eu abri minhas portas para um amigo. O Bolsonaro tem essa simplicidade, essa gentileza e esse cavalheirismo que eu vi no príncipe. A mesma coisa o Bolsonaro tem. Ele é meio tosco? Não tem problema. Porque ele não é pago para ser diplomata. Ele era pago para ser um líder e um condutor de projetos de políticas públicas, escolhendo aquilo que esteja mais de acordo com a sociedade brasileira. Esse é o problema. O Bolsonaro tem esse carisma, coisa que o Lula não tem. Por isso eles querem matar o carisma, já que mataram a lei, e para atingir a tradição, eles estão querendo arregar a nossa elite política e econômica, que tem que deixar de ser covarde. Que se o Bolsonaro for preso, ele vai morrer, por razões naturais, é óbvio, e haverá uma guerra na direita. O Lula vai rir de orelha a orelha, porque se ele não for eleito, vai ser eleito o poste que ele quiser. Não, que ele quiser não, que o TSE, puxadinho do STF, quiser. E por ricochete, você, com uma decisão dessa, porque eu não vi nenhum senador falar nada até o momento. Assim, algum senador que tenha uma mobilização. Só falta eu ouvir alguém assim, não, espera a gente voltar do recesso. Que parece que eles estão de férias escolares. Né? E eles não podem voltar à escolinha, porque as férias deles são muito importantes. Paris is burning, Paris está em chamas, e eles estão curtindo as férias, que não é de agosto, como em Paris, mas de julho. Aí você também amedronta o mobilizado, professor. É isso aí. Porque o mobilizado olha e diz o seguinte, se o Bolsonaro, que é o maior mobilizador de massa do Brasil, é um cara que, hipoteticamente sendo preso, vai gerar uma mobilização que ninguém mais no Brasil conseguiria. E além de prenderem o maior mobilizador, que tem ao seu lado um presidente da democracia, de uma das democracias mais antigas do mundo, e o país mais poderoso do mundo, o que eu vou abrir a minha boca? Tá selado aqui, ó. Acabou. A gente fez aqui o que vocês estavam com dúvida. Pávio, o Gustavo também deu a dica. A estratégia que eles adotam é uma estratégia. Eles vão sobrepor problemas a problema. Primeiro eles estão fazendo balão de ensaio. Se começar a ter muita... Eles vão colocar um outro problema para ir para a mídia. Como a mídia foi comprada, é um diário oficial da União, o que chegará para o povo é aquilo que é relevante para eles. O problema é a elite. E a elite vai se acovardar porque eles vão colocar outro problema depois. A elite, vale lembrar que a elite do Brasil é o agro. A elite econômica. É isso aí. Porque a elite intelectual, né, ela é da esquerda. O agro estava no Gilmar Palusa e o agro já deu declaração pública contra o que o Eduardo Bolsonaro faz nos Estados Unidos. O agro representado tanto no Gilmar Palusa quanto na reprimenda ao Eduardo, representado na figura do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, da FPA no Congresso, que é o Pedro Lampião, não, é Pedro Lupion, deputado Pedro Lupion. Aí se falou em balão de ensaio. Aí Ana Paula. O Moraes tomou esta decisão e submeteu ao presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin, para que ele botasse para votação, né, no plenário da primeira turma. A primeira turma que é Moraes, é o Zanin presidente, Moraes, Dino, aquela o Fux e a Carmen Lúcia. Né, o Careca, ministro Reborn, Rocambole do Inferno, Peruca e Bento Carneiro. É a composição da primeira turma. E já se formou maioria, Ana Paula, para manter esta restrição, esta suprema humilhação ao Bolsonaro. Já são 3 votos a favor da suprema humilhação. Voto do relator Alexandre de Moraes. E, aliás, eu me pergunto, por que é que o Alexandre de Moraes é o relator, que vou pensar que vamos brincar que existe direito no Brasil. Essa investigação, o que ele diz? O Bolsonaro está com tornozeleira eletrônica e vai ficar em prisão domiciliar com muitas restrições por
coagir o curso do processo e tentar intimidar a atividade jurisdicional. Quem é que exerce a atividade jurisdicional? O juiz. Quem é o juiz relator? O Alexandre de Moraes. Portanto, quem é o coagido e o intimidado? O Moraes. Mais uma vez é a vítima sendo o juiz. E aí mais, quem votou também foi o Flávio Dino. O Flávio Dino que chamava o Bolsonaro de diabo. É isso aí. Que já emitiu todas as opiniões mais escabrosas contra ele. Então, ele é imparcial para julgar o Bolsonaro? Aqui, Janjão. E por fim, o Cristiano Zanin. E o que é mais engraçado, porque o Cristiano Zanin fez a mesma coisa que o Eduardo Bolsonaro está fazendo quando o Lula estava no motel em Curitiba, da Polícia Federal. Ele e a esposa foram para a Europa, foram falar com o Conselho de Europa, com a ONU, com o OEA, foram falar com todo mundo. Trouxeram Klaus Oxin, ou seja, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo não beira a 1/10 do que o Cristiano Zanin já fez ele próprio, e ele agora está dizendo que esta conduta é criminosa. Pavinato. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.